Olá, seja bem-vindo ao nosso módulo de Relações Humanas e Ética Profissional. Que tema gostoso, gente, que tema atual, né? Falar sobre relações humanas e principalmente a ética em cima, né, desses relacionamentos. Bom, ao estar ciente de que as relações entre os indivíduos não se desenvolvem em boa parte de forma harmoniosa, vocês sabem disso, né? A experiência de vida de vocês mostra que mais do que um pode haver problemas. Se no próprio paraíso, né, voltando a Adão e Eva, já não houve duas pessoas vivendo no paraíso sem precisar trabalhar, já não teve uma harmonia, imagine hoje em dia, né? Então, a sociedade no seu processo evolutivo foi criando hábitos, costumes, regras, normas. Para quê? Para que nos fosse permitido delinear um limite. O ser humano precisa de limites, gente. E esse limite, as nossas ações humanas, permitem a convivência baseada em acordos comuns, né? Você já pensou pregar hoje que não existisse mais um Estado, né? Ou seja, não existissem leis? Nós voltaríamos à época das cavernas, à barbárie, né? Então, é muito necessário que nós tenhamos essas regras, tenhamos essas normas para que a sociedade se torne civilizada. Enfim, né? Também para isso existe algo chamado ética. Ética é uma construção humana, né? Os homens, os pensadores, os filósofos, Grécia como berço, né, construíram ética. Ética é uma aposta na reflexão sobre o agir das pessoas para que princípios básicos de convivência e sobrevivência sejam garantidos. Veja bem, talvez por isso hoje o nosso mundo, o mundo em que vivemos, estejamos tão carentes de ética, né? Sobreviver aqui no caso não quer dizer garantir o meu futuro da forma mais, da melhor forma possível. Não, não é. Então, a ética evoluiu, continua evoluindo, de acordo com o pensamento humano, suas necessidades e desafios. Mas, lembrando que o coletivo se sobrepõe ao individual. Eu não posso pensar em mim, tenho que pensar na coletividade. A ética prega isso. E também o aspecto ético e moral, né? Desta maneira, cabe-nos, primeiramente, diferenciar o discurso ético do discurso moral, moralista. Ambos estão presentes nas relações humanas, porém a influência de cada um traz diferenças qualitativas nas vidas das pessoas. Qualitativas, né? Bom, vamos falar sobre ética. O discurso ético, este que nos interessa neste módulo, né? Trata-se de um discurso aberto e não de respostas prontas, por meio de uma prática comunitária comum, libertadora e ética, por que não dizer? Esse modelo de discurso, o modelo de discurso ético, convive bem com a diferença que se fala a todo momento hoje, né? Viva a diferença. Então convive bem com a diferença, com o que não é generalista e com aquilo que promove a multiplicidade. Por que vocês acham que a mídia, né, que defende tanto a diferença, também prega aspectos éticos, né, para que essa diferença esteja garantida? Já a moral, por outro lado, né, tem um discurso fechado. Ética tem discurso aberto, moral fechado. E nesse discurso da moral, encontramos respostas prontas e acabadas, ao contrário da ética. Geralmente elaboradas para favorecer algum grupo ou comunidade que não quer se haver com o diferente ou incomum. Por isso, o moral é contra o diferente. É bem atual. Essa prática discursiva é feita de cima para baixo, de maneira ditatorial, sem respeitar o sujeito e as possibilidades tão plurais que podem ser encontradas na sociedade. De modo geral, gente, trata-se de um hábito moral, né? Um hábito hipócrita, antiético e que gera ressentimento, já que não realiza o bem comum
mas apenas sugere o bem de grupos específicos, né? Então, a moral de um grupo pode ser diferente da moral do outro. Só que eu tenho que ter uma convivência pacífica, harmoniosa, respeitosa entre esses grupos, porque senão nós teríamos o que se chama de guerras, né? Guerras por morais. Se temos guerras por religião, guerra por moral, mesma coisa, né? E voltando a falar do tópico que mais nos interessa, que é a ética, nós consideramos o discurso ético como aquele que se preocupa com o bem comum e com os indivíduos que compõem os grupos. Ou seja, tanto a pessoa quanto a comunidade são elementos igualmente importantes dentro das relações humanas. Talvez seja por isso que nós tenhamos tanto, na atualidade, informações sobre ética, livros, palestras, cadeiras próprias dentro da universidade, como eu já falei para vocês, gente. Por quê? A ética se preocupa com isso, né? Ou seja, o indivíduo, mas também o grupo. Grupos que antes não eram agregados, estavam segregados da sociedade. A ética pressupõe, prega, que os traga para conviver em harmonia com os demais grupos. Bom, como é que a ética está na história? Bom, a ética, né, a filosofia, né, nós vamos falar aqui especificamente da filosofia dentro da ética, a ética dentro da filosofia. Então, a filosofia é considerada a forma originária que, do ponto de vista histórico, constituiu a ciência da ética. Então, no mundo grego, nós tínhamos somente a filosofia. No mundo moderno, nós temos desmembramentos da filosofia, matemática, filosofia, ciências sociais, psicologia e ética e etc. Né? Então, a ética é um desmembramento da filosofia grega. E a ética é a única forma adequada de pensarmos a temática de forma racional, razão. Né? Nós vivemos, isso é bem para questionar, né? Nós vivemos a era da descartabilidade. Nós tratamos as pessoas tal como lidamos com os objetos. E por isso a ética vem aparecendo como um campo de reflexão que pode muito contribuir para pesarmos se nós queremos, de fato, continuar por esse caminho. Os questionamentos, os porquês, né? O consumismo exagerado, né? A procura da felicidade através desse consumismo e, consequentemente, a descartabilidade, né? E principalmente porque a forma como nós consumimos os objetos hoje, nós estamos transplantando para o nosso mundo pessoal, né? Nós queremos descartar pessoas como se fossem objetos, como nós fazemos com o celular, que tem uma durabilidade talvez de 2 anos. Dizem que os mais jovens trocam anualmente. Então, esse descartar para as amizades, para os relacionamentos amorosos, para os casamentos. Então, nós temos que refletir muito e a filosofia nos ajuda nesse caminho. Bom, falando sobre ética, dentro da filosofia, nós temos que voltar ao mundo grego. E o primeiro deles, ou até antes dele, é Sócrates, ou pré-Sócrates, né? Que foi em 6 a.C. Olha, tempo, né? E hoje nós usamos todas as citações deles com uma atualidade incrível. Bom, esse período pré-socrático foi marcado por um profundo questionamento sobre a origem de todas as coisas e a explicação de como e por que elas funcionavam de determinada maneira. Aqui, né, nesse estudo pré-socrático, nós nos preocupamos com o cosmos. Filósofos importantes do período, né? Nós temos Tales de Mileto, aquele que dizia, né, qual o princípio de todas as coisas. Nós tivemos também, ou temos, Heráclito de Éfeso, tudo se move, tudo escorre, ele dizia da fluidez das coisas. Pitágoras, o número é o princípio de tudo. Pitágoras é considerado o matemático, né? Tudo se resume a números. E Parmênides, esse aqui vocês vão ter um nó na cabeça, vamos lá. Parmênides dizia que o ser é e não pode não ser.
O não ser não é e não pode ser de modo algum. Doido, né? Faz um giro. Mas essas frases, lógico, tem que ter uma reflexão em cima, um questionamento para saber aonde ele quer chegar. Então, período pré-socrático, daí nós temos o período sofista, de 4 a 5 antes de Cristo. Sofista, o que é um sofista? É um termo que significa sábio, especialista no saber. Eram responsáveis por operar foram responsáveis por operar uma grande revolução na história da filosofia. Os sofistas deslocaram o eixo da reflexão filosófica da psise, do cosmos, que nós vimos em Sócrates, para o homem. Sai do cosmos, vai para o homem. E aquilo que concerne a vida do homem como membro de uma sociedade. Isso é uma citação de Reale em relação aos sofistas. Nós temos neste período sofista como representantes, como filósofos, Sócrates, que dizia: conhece-te a ti mesmo. Que frase fantástica. Ele foi o descobridor da essência humana como a psique, a alma. Dizia que o ser humano tinha uma psique, tinha uma alma. Temos outro representante, Platão, que dizia que será que a razão daquilo que é físico e mecânico não seria justamente aquilo que não é físico e não mecânico? E temos também Aristóteles, ciências empíricas e naturalismo. Então, se eu quero falar sobre ética, eu também tenho que falar sobre filosofia, recordar o passado, recordar os grandes filósofos que trataram deste tema. Já no período medieval, que muitos consideram os 1000 anos de escuridão, 400 representa o período de 416 depois de Cristo, que é a queda do Império Romano para os bárbaros, até recentemente século XV. Claro que no período medieval era o teocentrismo, Deus, era o centro. Juntamente com o domínio da Igreja Católica, marcaram esse período. Então, o discurso filosófico desta época considerava o divino como o detentor do saber, ao qual o homem deveria submeter à vontade, óbvio. E aí se não submetesse, né? Então, há vários exemplos de como se tratava naquele momento na Idade Média as pessoas que divergiam do pensamento teocrático. Representantes filosóficos dessa época medieval nós temos Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, principais autores desse período, né? E ambos colocavam as Sagradas Escrituras e a fé no topo da importância nesse momento, ou seja, a conduta humana deveria se embasar nessas verdades. Lembrando também que na Idade Média o latim era a língua oficial da igreja, dos nobres, né? E o povo em geral não tinha acesso aos escritos bíblicos. Era um poder, era uma especialidade da Igreja Católica. Somente ela poderia ter acesso às Sagradas Escrituras. Enfim, na filosofia moderna, terminando a Idade Média até o século XX, esse sim, batendo a nossa porta dos fundos, já que estamos no século XXI, né? Então essa filosofia moderna pressupõe uma separação quase radical entre ciência e filosofia. O empirismo e o positivismo aparecem como modelos de cientificidade a serem adotados, promovendo a materialização da experiência. É o que nós hoje queremos, né? Tudo tem que ser provado. Dá-se muita importância para a experiência laboratorial. Portanto, a natureza passa a ser mensurável, medido, tudo que pode ser medido. E o padrão são as medidas universais. Quase como um São Tomé, ver para crer, né? Me prove. Enfim, migrando até a filosofia contemporânea, né? Esse período da filosofia é o que mais está ligado ao que podemos experimentar de fato. Por ser algo novo, essa filosofia contemporânea, atual, as correntes filosóficas desse momento são muito parecidas. Algumas temáticas estão muito presentes nas discussões atuais. Olha lá, felicidade, angústia, ansiedade, estresse, depressão, consumo, políticas públicas, entre outras. Então aqui, vocês vejam que não só é contemporâneo, como é atual, é nosso.
Quais são os problemas que hoje nós sentimos no mundo, no nosso mundo, né? Como sermos felizes? Como tratar a ansiedade, excesso de futuro, né? A depressão, excesso de passado, o estresse, excesso de presente, enfim, o consumismo, entre outras coisas, né? São temáticas dessa filosofia contemporânea. Então, aqui nós fizemos um histórico da filosofia contemplando a ética, né? Que é o nosso tema. Fizemos um desmembramento da moral, né? Porque o que nos interessa realmente é estudarmos esse tema tão necessário em nossos tempos.